Atenção, seriadores! Está começando agora o BDS Cast sobre novelas. Pobreza pega! Olá, está começando o BDS Cast sobre novelas. Estão comigo o Eric. Oi, vim para dizer que não arderei no mármore do inferno e não levarei 70 chibatadas. A Marcela. Oi, eu digo sempre, cada mergulho é um flash. O Rafael. Vocês não sabem o prazer que é estar aqui para falar sobre novelas. E o Wesley. Deite que eu vou lhe usar. Para debater este tema, muitas vezes polêmico aqui no Banco de Séries. Aí você pergunta, por que polêmico? Bem, começa porque muita gente gosta de assistir novela e não tem lugar para abarcar no Banco de Séries. Ou pelo menos não tinha. Até uma semana atrás, né? Então, o que o chefe decidiu foi que a gente conseguiu colocar marcação de novelas para todo mundo e muita gente não gostou disso. Então, o que eu tenho a dizer é que, apesar de inicialmente não parecer, ou talvez só de alguns, né? As novelas e as séries têm muita similaridade. Olha, só para começar, as novelas são o gênero mais assistido em toda a América Latina, segundo pesquisas. Aí você diz, mas temos mais mulheres assistindo do que homens. Realmente temos mais mulheres assistindo do que homens. Mas uma pesquisa do Ibope de 2004 no Brasil mostrou que os homens assistem mais novelas que futebol e jornalismo. Chupa essa manga. Gente, Como é? eu também. Sério isso? Passada É sério chocada. isso? Pode ir lá no Google pesquisar Ibope 2004, vocês vão encontrar. Não tem como negar que o Brasil está para futebol, assim como o Brasil também está para a novela, minha gente. São duas coisas que... Veja, não sei se eu vou adiantar a pauta de alguma coisa aqui, mas só para fazer um tempo de comparação. O episódio final de Avenida Brasil, eu lembro como se fosse hoje, foi como se fosse o final de um campeonato, de uma Copa do Mundo. Porque estava todo mundo parado, reunido, assistindo aquele episódio. Então, é a mesma coisa praticamente. Claro Gente, que é sim. verdade. Eu lembro disso. Todo mundo parou pra ver, de verdade. Eu Tinha lembro. festa, gente. Era o nosso The Bachelor. Não podemos negar o sucesso, né? Talvez é um Super Bowl, porque literalmente faz o país parar, assim. Todos os cantos do país o pessoal para, se reúne para assistir e comenta. E isso não vem de agora, viu? Vamos lembrar que a novela que teve mais audiência, inclusive no seu capítulo final, foi Rock Santeiro, de 85 a 86, que teve o total de 209 capítulos e teve o Ibope de 74 pontos. Nunca que uma novela hoje em dia chega nisso, porque temos internet. Antigamente as pessoas tinham o quê? Só TV. As pessoas não faziam nada, né? Ainda mais no horário que a novela passava, era momento de estar ali a família reunida, para assistir a novela mesmo. Então, acho que isso contribuiu muito. Tem muita opção hoje em dia que distrai, né, as pessoas. É muito difícil esse fenômeno se repetir agora, porque tem TV a cabo, tem no streaming, essas coisas. Por isso que a gente tem que dar muito mérito de Avenida Brasil, apesar de que na época de Avenida Brasil os streams não estavam em alta, né? Mas a gente já tinha internet, então eu acho que o mérito ainda merece todo o mérito. Assim. Um clássico é um clássico. Não, peraí, mas olha só. A novela, quando ela é boa, ela bomba, porque a Avenida Brasil, ela reprisou na parte da tarde agora, e a audiência ainda ficou elevada.
É uma Foi. novela icônica. Uma novela icônica. Não tem É uma novela que literalmente vale a pena ver de novo. temporal. Vale a pena, vale a pena. Eu acho que é que nem série, assim, sabe? A gente até, no episódio passado, a gente falou sobre o fenômeno que foi Mare of Easttown, e eu acho que é meio que isso, assim. Não é sempre, mas vai chegar um momento que vai ter uma novela que vai ser, tipo, o momento, sabe? Vai ganhar Que vai parar o Brasil. as atenções. E eu trouxe aqui alguns dados para compartilhar com vocês sobre o início dessas novelas no Brasil, né? Como é que isso aconteceu. Na verdade, o Brasil foi o primeiro país no mundo a transmitir uma telenovela. Gente, pioneiro. Vocês sabiam disso? Não sabia. Uau, eu não sabia. Inspirado nas rádios novelas, que eram os podcasts de antigamente, né? Mas não ficavam gravados. Então, no caso da telenovela, ela também não ficava gravada. Não tinha ainda o videotape. Não tem o raw footage. Raw footage! Não Perdemos tem. muitos clássicos, talvez. Exatamente. E as novelas, já para comparar aqui com série, elas não eram grandes. A primeira telenovela, ela foi ao ar em 1951 pela TV Tupi e se chamava Sua Vida Me Pertence. Ela teve um total de 15 capítulos, foi gravada totalmente... Gravada não, né? Ela foi totalmente ao vivo. Gente. E ia ao ar 2 vezes por semana por cerca de 20 minutos. Agora Pedro pode colocar aí o áudio do Faustão falando. Quem sabe faz ao vivo. Depois, ela viu que deu uma certa audiência e continuou com as telenovelas ao vivo, né? Teve a TV Paulista, que veio com a telenovela Helena, em 1952, e a Record TV, a atual ainda, a Record TV, mas ainda não era do Bispo, fez A Muralha, em 1954. Todas essas novelas com 15 capítulos no máximo, ou seja, era como se fossem umas minisséries. E só para destacar que A Muralha, de 1954, teve ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro. Caraca. Uau! Tá passada? Tô passado. Tô Porque, né, da Record, a gente não esperava isso. Outros tempos, gente. Quando... Outros tempos. E outra reputação, né? Hoje em dia, vamos foi pra Record. Hoje em dia foi pra Record e a pessoa pensa, ué, ela morreu ou foi pra Record? Cara? Morreu, na verdade, Exatamente. morreu, acabou com a carreira. Não, gente, cancela. Cancela, deleta. Por favor, deleta esse áudio, eu acho. Esse coach morreu, foi pra Record, maravilhoso, viu? Não cortem o áudio do Rafa falando isso, porque ele é um grande defensor das novelas da Record e ele mesmo que tá falando isso. Então... Meu Deus. É verdade, é verdade. Então, as novelas, na verdade, novela, o termo novela, é um gênero literário, que é uma narrativa breve. Então, ela é maior do que um conto e é menor do que um romance, que também é um gênero literário. Porém, no Brasil, a diferença do romance para as novelas, né, para os romances folhetinescos, não estava no tamanho, mas na abordagem, ou seja, no estilo que ela era escrito. As novelas começaram a ser publicadas nos jornais, nas revistas, inclusive Machado de Assis, entre outros escritores, publicavam seus capítulos de livros assim também. Alguns capítulos eram publicados em jornais e depois isso formava um livro. E essa narrativa folhetinesca, ela se dá por algumas características, como um gancho intencional, né? Como a gente vê a Avenida Brasil, tem um gancho que marcou a época. Então, Sim. esse tal do gancho, para a gente acompanhar o início do gancho do dia anterior, nesse dia, é o que uma das características mais marcantes da novela, que nas séries nem sempre isso acontece, né? Acontece o capítulo, às vezes o capítulo acaba, e no outro capítulo, no outro episódio, não necessariamente acontece do fim do episódio anterior. Principalmente procedural, né? Tipo, procedural é o caso da semana. Então, tipo, aconteceu aquilo e acabou aquilo ali mesmo. Acabou. Semana que vem já é outra história, outra coisa. Procedural não tem aquela coisa de vou chamar o público pro próximo episódio. Não tem esse apelo, né? E os livros do Machado de Assis, cada capítulo que termina, você não consegue parar naquele capítulo, porque você fica assim...
eu quero saber o que vai acontecer, porque ele sempre termina com um gancho, assim, enorme. Então, Sim, muito bom saber disso. E entre os países produtores de novelas, né, de telenovelas, inclusive vou abrir umas aspas aqui, que o termo telenovela é questionado por algumas, porque novela, segundo o gênero literário, não seria algo tão extenso, né? Seria algo como era antigamente, 15 capítulos, mas no Brasil se permaneceu esse nome de telenovela. Há muitos que defendem o nome de teleromance. Ah, pra mim é tudo novela. Telenovela é mais... Quando falo telenovela, pra mim, são as novelas mexicanas, argentinas e tal. É verdade. É o que a gente Acho que faz considera, parte. né? Acho que faz parte do nosso imaginário já, assim. Vou Na chamar Rússia- de novela e quem for de papel que se rasgue. Surgimos um novo bordão aqui. Eu gostei. Vamos. Eu vou usar esse bordão pra minha vida. Levar Muito pra obrigada. vida, que é o que a gente faz com vários bordões, né? Das novelas. Meu filho, cada Sim. mergulho é um flash. Opa! Viu? Bonzão. Então, na Rússia, as novelas se chamavam serial. Eles quase como se fosse uma série, né? E as novelas na Rússia passavam muito as novelas do Brasil. É tanto que tem um canal de uma gringa, de uma russa, no YouTube, que eu acompanho, Olga, se vocês procurarem, Olga do Brasil, que ela conta quando a primeira versão de Escravizaura chegou na Rússia, que parava todo mundo para assistir Escravizaura, porque lá na Rússia não se passava tanta coisa, né? A gente sabe devido ao regime deles. E eu acho isso incrível, porque eu adoro Escravizaura. Ô, Nos Rafa, Estados- essa Olga é aquela que fazia react comendo doces brasileiros, etc e tal? Não, né? Ela faz também, ela faz vários vídeos sobre várias coisas. Ela fala das novelas também, mas ela fala sobre diferença do Brasil e de tudo. Uhum, entendi. Alguém ia falar, desculpa. Deixa eu reagir aqui. Eu nunca imaginei que Escravizaura ia chegar na Pois é, Parem chegou na pra Rússia. pensar nisso. Nossa, eu não assisti a primeira versão do Escravizaura, né? Mas a segunda que passou na Record eu assistia direto, minha gente. Ai, Era maravilhoso. Bianca Gente. e Theo Becker, né? Ele era o Eu bonzinho. assisti muito. E sim, o mocinho, antes de surtar na fazenda, né? Antes de esse aqui, é irmão desse aqui. Adoro. Mas eu gostava, e eu preciso destacar que em Escravizaura eu adorava muito a trilha sonora. E quando tocava Sinônimos, por exemplo, de Chitãozinho e Chororó com Zé Ramalho, era o ápice pra mim. Enfim, só isso Gente, adendo mesmo. Trilha sonora de novela já é um caso à parte, né? Porque a gente comprar e colecionar CD de trilha sonora de novela é Sim, um caso mas que não eram acontece ótimos. mais, né? E diga assim, uma das melhores era do Clone. Nossa, a trilha sonora do Clone, a nacional, porque tinha nacional e tinha internacional, né? Nossa, sim. Eu amava internacional, tem como não. E vocês também ficavam esperando passar o comercial pra saber quando ia vender? CD? Não. Não. Eu não lembro, não. Mas aqui Olha, em casa, inclusive- Não, porque provavelmente eu ia comprar Só eu mesmo. então. Não, eu também, mas assim, eu Inclusive- queria saber quando ia sair. aqui em casa chegou a ter o CD de O Rei do Gado. aqui era tudo pirata mesmo, mas assim, não derruba a gente, não. Então, Não, e era incrível como as músicas, elas eram muito impulsionadas por novelas. Não só a música de abertura, mas tipo, principalmente música tema central de casais. personagem, de plot. Pô, a música de Camila, de Laços de Família cortando cabelo, é icônica, né? Obviamente, Nossa, até hoje amor. é uma referência de Toda de vez Camila. que toca, você lembra da cena. Né? Exatamente. quando eu passei no vestibular, que eu fui raspar o cabelo, isso em 2012, nossa, na hora que começou a raspar meu cabelo, eu comecei. Tananana, Olha, na- pode ser que a gente esteja Sim. sendo meio cringe aqui Ai, agora, peraí, né? Porque Eita! geração Eu Z escuto não vai BTS. pensar no Astro É muito Camille cringe. quando vai nossa, rapar a cabeça, né? Mas a gente é. não tem como não lembrar. É muito Ah, I fácil. was ela- not here, but... Por favor, gente, não saiam
do podcast Olha. pela minha voz. Continuem. Olha, deixa eu só falar uma informação. Eu sou muito fã de Mariah Carey, né? Eu gosto muito de escutar as músicas dela. E aí, se eu não me engano, ela tem o recorde, se eu não me engano, internacional, que passou mais tempo em primeiro lugar nas rádios do Brasil, que foi o cover que ela tinha feito de I Wanna Know, I Love Isso. Eu não lembro qual era a novela, Não lembro de qual é. mas era a novela, e por conta disso, imagine que ela ficou 27 semanas em primeiro lugar. Mas, gente, uma música ficar 27 semanas em primeiro lugar é, tipo, muito tempo, tá ligado? De um ano, E né? tudo isso... Agora imagina se a basicamente, Globo lançasse a novela tudo de uma vez, né, Netflix? tudo ia funcionar por novela. Nossa, Ia durar uma semana no máximo. não ia funcionar. Tem que ser uma coisa diária. Mas, Da Cor do Pecado, por exemplo. A da Cor do Pecado foi hino. A trilha sonora também é Inclusive, incrível. tá Muito sendo bom. reprisada Muito boa essa no novela. Viva, né? Né? Skank, né? Da Vou Cor do Pecado deixar a vida me levar. Enfim, era muito boa. Aonde Esse quiser. corpo moreno, cheiroso muito e gostoso. Mas vamos lá, vamos que prosseguir, senão a gente vai você- ficar aqui. Fala, a trilha sonora rende muita coisa, né? Não, mas é porque novelas que eu sempre ficava ansioso pra ver eram as que tinham temas internacionais, porque eu achava muito bom. Então, se eu não me engano, Glória foi Pérez Caminho das falou. Índias, Terra Nostra. Esperança, que inclusive eu conheci Laura Pausini por causa de Esperança, por causa da música de abertura. Então, Vocês sabiam que Esperança, na verdade, não ia acontecer? Como assim? Conta essa fofoca de bastidor. Edifica a gente. Rafa. Conta. edifica. Na verdade, Terra Nostra, que foi a novela com temática italiana também, anterior à Esperança, ela teve um sucesso muito grande, né? Com a Ana Paula Ana Paula Polarosi. e o Thiago, Ana Paula Rossi e o Thiago Lacerda. E por causa disso, a novela acaba com um fim, porém dando a interrogação de que teria mais. Esperança seria Terra Nostra 2, Socorro. que não veio a Fiquei sabendo também. Nossa, é verdade. Nossa, eu lembro disso. O Cacete e Planeta zoou muito Esperança na época. Chamava a novela de Terra Nostra 2, né? Quando eles faziam aquelas sketches lá. Eu fiquei sabendo que o autor odiava isso, ele ficava, tipo, possesso sempre que aparecia o Terra Nostra 2 lá no Cacete e Planeta. Mas na verdade o Terra Nostra 2 ia acontecer e não aconteceu por causa da agenda dos atores, né? Então Ana Paula Rossi já estava em outro trabalho quando veio a surgir a ideia, então mudou tudo dela, e ele né? criou outra novela para Esperança. E muita coisa do que aconteceu em Terra Nostra, como no primeiro capítulo que morre uma menina, Spoiler! uma criança morre vindo da Itália para cá, né? Que começa a novela com a imigração italiana. Então, tem uma menina, um bebezinho, que morre no navio e eles não sabiam o que fazer. E essa menina, no mesmo capítulo, no outro capítulo, descobrem que ela não morreu. Essa menina começa a chorar e é um milagre, é considerado um milagre. O autor conta, em um dos podcasts que eu já ouvi, que esse fato se deu a uma carta que ele recebeu dizendo essa história, e a pessoa que contava a carta era a menina que passou por isso. Ela sobreviveu e queria muito que o autor colocasse a história dela numa novela. Então o autor colocou em Terra Nostra. Nossa, que E é muito doido, né? Porque antigamente a Globo era meio fissurada em novelas com imigrantes italianos. Tinha Terra Nostra, Esperança, Passione. Qual outra? Porque eu lembro de ver muita novela. Passione, era verdade. Sim, tinha muita novela com tema de imigração italiana, com italianos. Quem gosta muito de fazer isso é a Glória Pérez, né? E assim, veja, o brasileiro... Mas eu acho que nenhuma delas é dela. Mas não, acho que esse é o nome da pessoa. Mas eu pensei assim, não, assim, nenhuma delas é dela, assim, dessas que vocês citaram, né? Mas eu pensei assim, o brasileiro, através disso, como o brasileiro já conheceu outras culturas, né? A gente já foi pra Índia, a gente já foi pra Turquia, a gente já foi pro Marrocos, a gente já foi... Grécia. América, né? Estados Unidos, né? América, só querendo entrar clandestina lá nos Estados Unidos, a gente já foi pra... Onde mais? Quem nunca? A Grécia, gente, belíssima, Grécia. Começou na Grécia. Brasil E a gente também descobriu que boa parte do planeta Terra fala português nos seus países. Pois é igual série. Todo mundo fala inglês.
Mas todo mundo falava um português fantástico. A gente tem que viajar um pouco e pensar que tem uma tradução. Uma tradução automática ali, porque Olha, todo mundo chamando. Os maridos e as esposas chamavam de esposa e de marido por causa do Caminho das Índias, né? Aí todo mundo falando de Arebaba. Sim. Gente, até o negócio de casta no sistema da Índia, que era de castas, então. Como é? Eu aprendi com o Caminho das Índias. Era os Dalits. Os Dalits, isso. Que também foi um termo meio que se popularizou, né? Tipo, não, eu não valo nada, eu sou Dalit. Enfim, então é um Dalit. Tava tirando essa Sem onda. contar na moda também, né? Tanto que essas novelas influenciaram na moda do Brasil. Você ia na feira, tinha... O Anel da Jade, do Clone. Eu só lembro do Anel da Jade do Clone. Sim. Gente, vocês lembram celebridades que tinha Laura, a vilã, né? Que era a Cláudia Abreu. E ela usava, tipo, um negocinho no pescoço, eu não lembro o nome. Eu não sei como é que se dá esse nome, não, que ela usava no pescoço, que ela e Márcio Garcia, eu acho que era a dupla de vilões, e ele chamava... Uma gargantilha. Uma gargantilha. E pronto, meu irmão, todo mundo começou a usar aquela gargantilha no pescoço e tudo mais. De celebridade, eu só lembro aquela briga icônica. Cena Meu Deus icônica. do céu. Dos tapas, né? Aqueles tapas, Ai, meu já fiz Deus muito do céu. isso, gente, nos meus sonhos. Gente, Olhar pra pessoa assim, Malumada e Cláudia Abreu no banheiro, né? Foi essa. foi, Mas tinha Marley e Darley, que eram os filhos da personagem de. Débora Seco. Tinha Jack Joy, que queria ser famosa, que era. Camila Pitanga, não. Era Juliana Paz, isso. Tá cancelada, né? Não vamos falar dela, não, tá cancelada. Canceladíssimo, mas a gente fala porque a gente sabe separar o trabalho da pessoa. A gente finge que sabe. Não, Inclusive, falando sobre separar, tem uma coisa que eu acho muito maravilhosa. Tem uma série da Globo, que tá lá no Globoplay, que é o nome, meu Deus, Nada Será Como Antes. Que ela mostra as gravações a ficção. Então, não é a primeira novela, mas é como se fosse a primeira novela brasileira, né? Toda sendo gravada ao vivo. Ele mostra com Débora Falabella, com o... Chega, o nome dele? Quem? Deu Vida Brasil, o Tufão. O Murilo Benício. Murilo Benício, isso. Murilo Benício, mais conhecido como Tufão, ele também estava nessa minissérie. E a protagonista, né, que é a Débora Falabella, ela era uma atriz de rádio que se torna uma atriz de telenovelas. E na primeira telenovela, ela faz uma vilã. E quando ela não gosta de fazer uma vilã, né, porque todo mundo tá assistindo e as pessoas não sabem separar um personagem do ator. Inclusive, eu aprovo. O quê? Não, corta. Coitada da Renata Sorrah, sofreu muito já. Renata Sorrah não é, mas deixa o nome dela, tá? O nome dela para os novos, para todo mundo entender, é aquela mulher do GIF. Regiane Alves, minha gente, que sofreu por espancar os avós, maltratar os avós também. Mas Tubac também, né? Nessa série da Globo, ela vai tomar um café com Murilo Benício, eu acho. E a garçonete chega, né, pra deixar o café. Eu acho essa cena icônica. E ela tá dizendo, né, não, eu não quero mais fazer vilã. As pessoas vão me atacar na rua, você não sabe como eu sou tratada. Aí chega a garçonete com café e dá, né, lá pra Débora Falabella e fala, tá aqui o café, senhora. A senhora vai querer açúcar ou veneno? Quando tu falou que a garçonete tava chegando com café, eu já imaginei que ela ia jogar o café na mulher. Eu já pensei logo nisso. Eu também. Não, mas disse Isso aí é a mesma coisa. Seria quase a mesma coisa, porque se eu ver... tem gente que se eu ver na rua, juro que a minha primeira intenção vai ser jogar uma pedra na cara. Não farei isso porque eu sou uma pessoa civilizada. Eu separo o personagem do ator. Sabe, eu tô percebendo. Ô, gente, deixa eu puxar um assunto aqui rapidinho sobre novela. Me diz uma coisa, uma polêmica aqui, que talvez não fique claro para algumas pessoas, mas tipo, novelas que são temporadas, enfim, não sei, vou começar logo citando exemplos aqui. Malhação, Rebelde, Chiquititas, são consideradas novelas ou não é novela? Porque... Pra mim é novela. Então, eu ia entrar nesse assunto também, Eric. A gente tá aqui sintonizado. Até Vidas Secretas era no início uma novela, né? Só que aí ganhou a segunda temporada também. Como é que fica isso aí? Calma, vamos separar aqui. Telenovela
no Brasil é quase tudo, né? Quase tudo que passa na televisão eles chamam de novela. E começaram a surgir série agora. Porém, o termo dessas novelas contemporadas que você fala surgiu nos Estados Unidos com as soap operas, que surgiu na década de 60. Que é mais nos países de língua inglesa, né? Nos países anglófonos. E, na verdade, vocês sabem por que se chama soap opera? Ópera de sabão, Porque não eram sei. patrocinadas por fabricantes de sabão. Gente. Exatamente. Isso eu sabia. Nossa, Isso. faz sentido. Isso. Agora faz sentido, né, Marcela? Agora eu entendi porque se chamava assim. Eu também nunca sabia, nunca soube. Não sabia, não. E essas soap operas, que são as novelas dos Estados Unidos, a gente tem inclusive uma passando até hoje, que é o General Hospital, que já tá na temporada 56, eu acho. Eu juro que você ia falar Grey's Anatomy. Essa aí tá durando muito também, viu? Falta 40 anos, mas vai chegar lá. Não, a General Hospital também se passa no hospital. Mas é uma soap opera, né? Eles chamam de soap operas. E elas são exibidas por anos. Então, coisas como Malhação, como Chiquititas, que tem várias temporadas, que aqui no Brasil a gente ainda chama de novela, nos Estados Unidos eles considerariam uma soap opera. Porque é uma novela que não tem fim, que acaba a temporada e começa a temporada, que acaba a temporada, no outro dia a temporada nova, mudam-se os personagens, tanto que tá aí ao ar há mais de 50 anos essa General Hospital, né? Um elenco que na primeira temporada era criança, agora já virou avó, né? Acompanhou literalmente a vida da pessoa. Eu acho legal isso. O conceito de Grey's Anatomy é esse, gente. Vocês que não entenderam ainda. É acompanhar a vida da Zola. Não da Meredith. Essas novelas de temporadas eu achava ótimo, assim, não acompanhei todas de Malhação. Mas eu lembro que, pelo menos, quando Malhação atingiu aquele augezinho, que foi, eu acho que foi mais ou menos na época da Vagabanda e tudo mais por ali. Foi, 2003. Então, tinha, inclusive, trilha sonora maravilhosa, tinha um elenco que sempre mudava, e eu acho que a proposta de mudar era boa, porque era bem contextualizada, era uma escola. E é a mesma coisa que acontece na escola, né? Todo ano entra aluno novo, sai aluno novo, muda a turma, enfim, professores novos também, e tinha justificativa para ter essa mudança de elenco, mas sempre tinha pelo menos um núcleozinho que era fixo, né? Que era Cabeção, o Gigabyte, a Dona Vilma e a República lá, né? E aí eles meio que eram que o centro, assim, era o elo que ligava as outras várias temporadas de Malhação, enquanto a galera ia e via, né? Tem uns professores que sempre permaneceram também, achava isso legal. Mesma coisa Chiquititas, tinha a professora Carolina, que é a atriz lá que eu esqueci o nome, agora tá na Record, ou já sumiu da Record, nem sei, mas ela era da Record. E aí, tá por aí, tá vivendo a vida dela. Tá feliz, o que importa é isso, tá feliz, tá com saúde. Eu acho que tinha essa troca, né? Aí, enfim, Mutantes, Caminhos do Coração, minha gente. Mutantes é mais uma das novelas que acabou virando uma série, né? Sim, e mudou até de nome, né? Quem não assistiu? Sim, a primeira é Caminhos do Coração, eu assisti até a segunda. Também. Nunca entendi o hype dessa novela, porque eu nunca consegui assistir. Cara, tinha então... Como assim? Tinha poder. Porque você nunca viu o sapão que tem na novela. Que sapão! Muito... Nossa, eu vi essa cena e eu quase morri de vergonha. A graça dela era essa. A vergonha ali sobe, assim, eu quase desmaio de tanta vergonha ali. Mas vamos lá. Era uma novela maravilhosa. Fez tanto sucesso? Por causa de Heroes. Por causa de Heroes. Porque era a nossa versão de Heroes, exatamente. Eu comecei a assistir por causa de Heroes. E foi daí que surgiu o meme do sapão. Numa época que as novelas da Globo estavam muito iguais, eram muito focadas em romance. Então a Record veio e ousou fazendo uma de herói. Exatamente. Foda-se. Vou fazer um trem de herói aqui. Exatamente. E foi ficando mais e mais tosca, gente. É muito engraçado. Com aqueles defeitos especiais que nem mesmo a primeira temporada de Doctor Who chega aquilo. Foi piorando. E agora vem o meu coach. Peraí. Um beijo. Não, nem Once Upon a Time chegava. Não, depende. Às vezes era tenso. Às vezes era tenso. Se for Once Upon a Time in Wonderland, aí sim. Wonderland. Mutantes andou pra que Once Upon a Time pudesse correr.
Exatamente. Correu, mas nem tanto. A primeira temporada se chamava Caminhos do Coração, que na verdade foi Isso eu feito para lembro. ser só uma novela, né? A segunda novela era Mutantes, Os Caminhos do Coração, o subtítulo. E a terceira aí já foi para as cucuias e se chamava só Promessas de Nada a Amor. ver, velho. Gente, eu nem Promessa de sabia amor. dessa terceira. Essa eu não vi, não. E na É, tem terceira. tudo no Play Plus, gente. Quem quiser acompanhar, tem tudo no Play Plus. Ah, tá. Ah, não vou pagar pra ver, não. Fingi que não. Coragem, viu? Isso. Ah, eu, Acho que só o Rafael assisto. usa esse aplicativo do site. eu assino o Play Plus e reassisto, né? Essas mulheres. Vocês conhecem essas mulheres? Não. A Não. Gama, Marcela, Eu conheço. falar. Essas mulheres foi uma novela, né, protagonizada por 3 mulheres e ela era inspirada em 3 livros brasileiros, que era Senhora, Ah, sim, eu vi. Lúcia Eu lembro. e Diva. Esses três livros eles misturaram e criaram essa novela que pra mim tem uma das melhores trilhas sonoras que eu tenho, o CD inclusive. Falando que o Rafael é o grande defensor da Record aqui. Gostei do conceito, mas ficou bom? Ficou muito bom. Era uma época que as novelas da Record. É uma novela de época, né? Aham. Então era uma época que as novelas da Record tinham. Não eram novelas só bíblicas. Pra falar a verdade. Entendi. Eu assisti algumas novelas da Record, eu lembro que eu assistia com minha mãe e eram bem boas, assim. Vidas Opostas, eu lembro que eu assisti. Luz do Sol, eu acho que eu assisti. Tinha uma que era um Qual que é o nome daquela? Do Corpo de Bombeiros. Sim, é. que- Chamas da Vida. Chamas da Vida, isso. Que foi quando eles contrataram... Vidas o Rodrigo em Faro. Jogo. Vidas também é em muito Jogo boa. também. Chamas da Vida, inclusive, abordou o tema de pedofilia, né? Que a gente sabe que novela aqui no Brasil reflete um pouco da sociedade e a gente acaba Muito. vendo muita coisa sendo falada nas novelas que repercute na sociedade e acaba indo pra novela de novo e fica nesse vai e volta, nesse feedback, que as novelas são um tema, né? Que começam a ser discutido algumas coisas e o povo começa a falar sobre aquilo que tá acontecendo na novela. E é bastante importante. Eu queria falar de A Força do Querer, né? Que teve o... Onde queres que eu estou com você? Que a gente Onde teve um queres? personagem trans, né? E eu lembro que na época foi um bafafá assim, e eu vi muita gente que não entendia o que era isso, né? O que era ser trans, começando a entender, então é isso, então é assim. Então assim, foi um tema muito importante e eles fizeram. A Glória Pérez, né? Ela fez de um modo muito. Muito delicado, Não só delicado, mas muito educativo, sabe? didático. Didático, exatamente a palavra que eu tava buscando. Inclusive, em América, teve o primeiro beijo gay entre 2 homens da história das telenovelas. Que, Arrasou. por causa da Bruno época... Gagliasso Por causa e Ricardo Tosi, né? Eu acho. E o outro ator. Não era Ricardo Tossi, não, era outro ator. Eu não lembro o nome Também não dele. lembro. Mas foi gravado esse beijo, todo mundo esperava que fosse ao ar, porém, não foi. Olha, E o primeiro beijo gay, considerado o primeiro beijo gay do Brasil, veio ao ar numa novela do SBT, que é Amor e Revolução, duas que mulheres, foi o beijo né? entre 2 mulheres. Eu lembro. Sim, eu lembro que foi um. Inclusive, quem quer assistir Amor e Revolução, tem no site do SBT, é tudo de graça. Meu Deus. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Um comentário com uma piada, se for errado, por favor, corta isso, Pedro. Mas. Não, eu ia falar sobre o personagem trans. Eu ia dizer que Bernadette correu para que esse personagem pudesse. Bernadette andou para que esse personagem pudesse correr, né? É Kaique Brito que. De certa forma, sim. De certa forma, Não, sim. mas Bernadette era crossdresser, né? Porque- Mas não se tinha a mentalidade na época. A mentalidade era que o Kaique Brito estava interpretando uma menina que não se sentia uma menina. mas porque, era de muito fato, na não era uma comédia, menina. né? Então o povo brasileiro, se é na comédia, eles aceitam. Na comédia. Então é que nem na gay, comédia. personagem gay de Pimenta, novela né? ser engraçadinho. Personagem gay de novela ser engraçadinho, pro brasileiro é ok, rir do personagem gay. Agora, no momento que ele é um personagem sério, que tem sentimentos e tal, aí o negócio fica feio, né? E o brasileiro quer boicotar a novela. Enfim. Que ele é um vilão que se redime, que se apaixona por um carneirinho e se beija. Né? Olha, o que eu ia perguntar agora
era pra Marcela e Lhama. É porque Rafa puxou todo o papo aí filosófico, né? E aí tem... Não, mas é porque é sério, assim. E eu queria saber delas, assim, como mulheres, se vocês se sentem bem representadas em séries que focam muito nisso. Tipo, na representatividade feminina. Eu vou citar um exemplo aqui, que o primeiro que me vem à cabeça é Mulheres Apaixonadas, que, literalmente... Era a história de... Eram vários núcleos femininos, que a base maior era feminina, né? E seus relacionamentos, enfim, família, amor e etc e tal. E não só isso, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, um personagem que é icônica, assim, no cenário brasileiro é a famosa Helena, de Manuel Carlos, né? Que mesmo não sendo personagem de diversas novelas, várias Helenas. Acabou se tornando uma Helena só, né? Enfim. E que a última Helena dele foi a Thaís Araújo, né? Uma primeira Helena negra, primeiro. Era outro ponto que eu ia falar também sobre essa questão de negritude, mas aí ia falar mais pra frente. Ia perguntar primeiro a Marcela e Lhama sobre esse ponto. O que elas acham? Eu assistia bastante as novelas do Manuel Carlos, principalmente, assim. Que eu acho que realmente as Helenas são muito marcantes, né? Porque ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Teve várias novelas bem famosas, tipo Laços de Família, Mulheres Apaixonadas. 15 Páginas da Vida também. Páginas da Vida também. Não só as Helenas, mas também várias personagens mulheres, né? Ficou bem marcante nessas novelas e, assim, sempre eu acabo lembrando de alguma coisa que aconteceu muito tempo depois de ter assistido. É bem interessante. E normalmente, assim, normalmente a gente vai ver é que tem protagonista feminina, tem um protagonista masculino às vezes, mas eu focar mais na protagonista mulher, né? E, sei lá, eu acho bem interessante como tem esse foco e normalmente você fala que o público de novelas tem mais mulheres, né? Mesmo que tenha um homem que assiste. Então é importante a mulher se ver na novela. Eu acho que por isso que eu acho que acaba atraindo muito também o público feminino, porque a gente acaba se distraindo e também vendo nossa realidade ali. Não, eu ia dizer isso. Eu tava tentando, enquanto tu falava aqui, eu tava tentando justamente pensar nas protagonistas, e eu acho que eu consigo ver muito mais protagonistas marcantes femininas do que masculinas. Tem Carminha, né, Nazaré Tedesco e Senhora do Carmo. Nina também. As vilãs que amamos, né? Os vilãs também. Os vilãs são muito mais marcantes. Você percebe que o foco, mais ou menos, o fio narrativo da novela é mais conduzido por histórias de mulheres. Aquela com Lília Cabral, que ela foi Pereirão, eu acho, né? Cristiane Torlone também. Rosa, inclusive. Cabocla, que foi a Vanessa Giacomo também, que meio que conduziu. Geralmente gira em torno da vida da mulher. As novelas são mais centradas na mulher. Sim. Talvez por esse foco de que a maioria do público que assiste é feminino também, né? Quando a Marcela tava falando, eu tava pensando a mesma coisa que o Eric falou, né? Eu fiquei pensando. A figura carimbada da novela é o personagem feminino, né? Coisa que também a gente vê muito nos romances do Machado de Assis, né? Machado de Assis tem muitas personagens icônicas e ele sempre focava nas mulheres, né? Nas personagens femininas. E pode ser que isso seja um traço herdado, né, dos folhetinhos, igual o Rafa falou aí, que a gente aprendeu hoje na nossa aula de telenovela. Adorei. Mas eu achei muito interessante pensar que, igual a Marcela falou, né, se o público é mais feminino, então vamos colocar a mulher ali para as mulheres se verem nesses diferentes tipos de mulheres também e tal. Muito interessante pensar assim. E assim como a Disney tem feito, né, é mudar o quadro de a mulher ser simplesmente, embora seja protagonista, ser uma muleta do homem, assim, o par do homem, aquela que precisa o tempo todo estar sendo amparada. E eu acho que, na minha cabeça, pelo menos a personagem que mais me vem isso é a de Lília Cabral, né, nesse último... a Pereirão. Sim. E já fazendo um jabá aqui pra Globoplay, me patrocina. Já fazendo um jabá, tá? A Globoplay fez um contrato aí com a Televisa e tá prometendo trazer algumas telenovelas mexicanas, né? Uma das novelas que virá vai ser o remake de Usurpadora. Fina Estampa. Remake de Fina Estampa, que é a novela de Pereirão, que lá se chama Marido Enanquilhar, que é marido de aluguel.
Então, quem quiser rever, vai poder rever aí também. Nos Estados Unidos, passou também o remake de O Clone. Então, várias telenovelas, além da gente exportar essas telenovelas, a gente também vendia os direitos e eles faziam as versões deles. Lhama, tu ia falar algo, Lhama, sobre isso, eu acho. Quando eu era criança, eu via muitas novelas, mas eu não entendia do jeito que eu entendo agora. Eu posso falar com cabeça de adulto que não me representa tanto quanto eu achava que fosse representar as novelas antigas. Mas, assim, teve um progresso, óbvio. Assim, as personagens femininas, elas tiveram um progresso. Quando você para analisar, elas foram sendo mais trabalhadas, assim, da forma pessoal. Elas passaram de mocinhas a serem mais independentes, a serem mais... Não digo forte, assim, porque eu acho que todas elas foram de alguma forma na TV brasileira, mas a serem menos genéricas, sabe? Então, eu acabo me identificando com algumas das protagonistas mais novas. Tipo, acho que talvez eu me identifique mais com a Pereirão, por exemplo. Com quem? Com a Pereirão. Ah, entendi. Porque ela é forte, é independente, ela nunca precisou de marido ou de outros homens na vida dela para fazer o que ela quer. Ela criou a família dela sozinha. Se ela não quisesse uma família, ela também não ia, entendeu? Nesse tipo de pensamento, nessa linha de pensamento. Mulher mais independente, né? Isso. Aí, eu acho que, eu também me identifico mais. Também. Eu acho que mais para trás não existia tanto personagem assim. É verdade. Muito pelo contrário. Eu não assisti bem, mas tem aquela de Juliana Paz, eu acho, que ela é cozinheira, Bom Sabor, eu acho que é Bom Sabor, não lembro. Que ela participa de uma competição de... Ela é cozinheira. Ela do bolo? Não lembro. É a do bolo. Mas essa é a mais recente. Ah, é a última que teve, Essa foi tem 3 anos? Ou 2, talvez? Não, essa é recente. Eu citei ela, eu nem acompanhei essa novela, na verdade. Dona do Pedaço. Dona do Pedaço. Isso, é Dona do Pedaço. Eu citei ela porque eu lembro que... Eu nem acompanhei essa novela, mas eu lembro muito vagamente de comentários que era meio que isso, tipo, assim, ela galgando a jornada profissional dela, que eu acho que é algo que também não é muito desenvolvido em novelas, assim, é mais uma questão amorosa, mas eu vi que essa novela tinha muito foco na personagem querendo ser dona mesmo da sua empresa, de seu sucesso e tudo mais, participando disso, de origem humilde, enfim, no ramo de bolo lá e tudo mais. Na verdade, eu posso estar falando uma besteira, nem sei se encaixa exatamente com isso, mas eu... Não, teve muito isso. Não, é exatamente isso. Eu acho que falta muito isso a ser representado nas novelas. Você vê isso muito em série americana, porque lá isso já acontece. Assim, é pouco? Mas estamos aí, né? Brigando pelo espaço ainda. Mas é uma coisa que tem que ser representada também. Desculpa. Quantas mulheres de família não tem aqui no Brasil que sustentam a sua própria casa, têm a sua própria empresa, têm a sua própria família e sustentam tudo sozinhas? Isso não é uma realidade brasileira. Eu acho que isso deveria ser posto na balança e colocado no protagonismo das novelas brasileiras também. Porque isso acontece, o quê? Uma vez em 10 anos, no máximo? Mas a gente teve a sequência aí, né? A novela que veio depois da Dona do Pedaço, que foi Amor de Mãe, e que também trouxe isso com a personagem da Regina Casé. Sim, outra personagem bastante relevante. A Regina Casé é maravilhosa também. Eu amo demais ela, velho. Mas quando a Lhama falou dessa coisa, né, de não se identificar com as mocinhas das novelas, né, antigamente e tal, eu vejo muito que o sucesso das vilãs se deve a isso. Porque as motivações das vilãs eram completamente contrárias às motivações das mocinhas. Então, eu acho que isso fazia a vilã ter um foco maior do que a mocinha, porque a mocinha ficava ali atrás do mocinho da história, chorava por ele, sofria por ele. Isso falando das novelas mais antigas, né?
Enquanto que a vilã, dependendo da vilã, ela só queria fazer o mal por fazer o mal, porque era a razão de existir dela e pronto. E isso que fazia ela, assim, tão icônica. Nós temos aí, por exemplo, Carminha. Carminha, ela não era vilã por interesse amoroso. Ela era vilã porque ela queria fama. Ou fama não, né? Ela queria dinheiro, né? Então, tudo que tivesse na frente dela que atrapalhasse ela a ter esse dinheiro, a continuar rica. Tudo culpa da Rita. Então, tudo que aparecer, que fosse intrometer na frente dela, ela matava, sei lá, fazia o que mais. E aí a gente vem com a Nina também, de Avenida Brasil, que veio como uma antítese da mocinha também, né? Porque a Nina, ela quase que virou uma vilã numa certa parte da novela, né? Quando ela começa a vingança dela. Ela virou, na verdade. Ela virou. Me serve, vadia, né? Duas vilãs, né? Eu acho que não é heroína. Uma das melhores séries, uma das melhores cenas da telenovela brasileira. Me serve, vadia, me serve. Com certeza. Esse embate virou, na verdade, a Avenida Brasil depois virou um embate entre duas vilãs, entre quem fazia mais mal uma à outra, né? Então eu acho que esse foi o grande sucesso da novela também, o motivo do grande sucesso. Vou usar esse quote de novo. A favorita andou para que a Avenida Brasil pudesse correr. Porque eu acho que eu não lembro. A favorita que veio antes de Avenida Brasil era com Patrícia Pilar e Cláudia Raia. As duas era das cantoras, né? Você não sabia quem era vilã e quem era mocinha. Você não sabia ali quem tava falando a verdade e quem tava mentindo. Mas você olha pra cara da Patrícia Pilar e é vilã. Você olha pra Patrícia Pilar, vilã. Não, gente. A favorita, pra mim, eu sofro com a favorita até hoje. Porque eu lembro de eu assistir e chegou no episódio que ia ter a revelação de quem que tinha sido a grande vilã, né? A grande assassina lá do interesse amoroso entre as duas. E eu, assim, olhando seriamente pra televisão e falando que eu converso com a televisão. Eu sou desse. Olhando pra televisão e dizendo, vai, Flora, vai, Donatella, bata, mete tirar em Flora, que a gente já sabe que você é uma desgraçada. Que aí Flora se levanta assim a cabeça, olha pra Donatella e diz, você não vai atirar, sabe por quê? Porque quem matou fulaninho foi eu, e você sabe. Nessa hora eu lembro de eu ter chorado e dizer, meu Deus, Donatella, me desculpe, eu não queria lhe causar esse sofrimento. Inclusive, acho que é a Flora que usa o coach, né, que velha safada. Acho que é a Flora que fala esse coach no momento da novela também. Ai, gente. Deixa eu perguntar. Deus do céu, essa novela me marca até... E tem no Globoplay, tá? Tem no Globoplay, vamos lá acompanhar no Globoplay. Deixa eu perguntar, Marcela que gosta de novela. Marcela, se você pudesse listar, sei lá, três novelas mexicanas, ou enfim, qual seria seu top 3 novelas mexicanas? Tá. Nossa, olha, isso aí é difícil. Então, por nostalgia, eu gostava muito de Rebelde. Eu assistia direto, então fiquei viciada. Gosto muito de Usurpadora. Usurpadora também, muito boa. E Maria do Bairro. Usurpadora, ícone atemporal, vejo todas as vezes que passar na TV. Mas não se preocupem com a Usurpadora, porque a gente sabe que vocês não vão falar nada pra ninguém sobre a Usurpadora. Sabe por quê? Porque mortos não falam. Não falam. Adoro. Olha, aí deixa eu dizer uma coisa. Ruth e Raquel ou Paola e Paulina? Paola e Paulina all the way. Mas vamos ver a geração da gente, né? Eu nunca nem assisti Mulheres de Areia. Tudo bem. Não, eu também não vi, mas eu sei que a resposta é... Não escuto. Eu escuto porque eu sou chata. Você fala cringe. Mas, gente... Fala, Leoma. Peraí, a usurpadora é velha pra caramba, tá? Mas o SBT reprisou todo ano. O SBT reprisou durante 10 anos todo ano. Eu acho que reprisou umas 7 vezes já. O SBT mais reprisou. A Usurpadora Chaves. Aí competem os dois. O embate. A batalha das reprises. Já que eu puxei o assunto aqui da novela mexicana, eu tô fugindo muito da pauta, gente. Eu sei, desculpa se isso aqui fica muito grande, mas eu já tô desenrolando. É porque eu lembrei de um assunto que eu acho que faz parte da nossa história, né? Novelas infantis do SBT. Porque enquanto a Globo fazia muita novela para adulto,
o público jovem adulto, a nossa infância foi de TV Globinho e novelas infantis do SBT. Então, tipo, eu lembro, por exemplo, Luz Clarita, Ai, Amigos para Sempre, eu acho. maravilhoso. O Diário de de Daniela. Daniela. Nossa! Rafael! Carrossel. Olha, você polêmico aqui agora, hein? Você polêmico aqui agora. Carrossel. A própria Chiquititas também, na época, a da década de 90, né? Enfim, tem tantos outros que eu não vou lembrar agora, mas que eram novelas infantis. Que a gente... Cúmplices de um resgate, Rafa, isso. Meu Sim. Deus. Olha, eu queria fazer parte daquela banda. Eu queria fazer parte daquela banda de Cúmplices de um resgate, minha gente. E quando mudaram a atriz no meio da novela do nada, né? Enfim, eu tô me empolgando aqui. Gente, peraí. Quando a Belinda saiu, entrou aquela outra garota. Que choque, meu Deus. Que isso? Sim. Era Daniela. Eu falei, o quê? Olha, carinha de anjo. O que tá acontecendo aqui? Carinha de anjo. Carinha de Carita anjo. Também. Gente, assim, Carinha de anjo é maravilhosa. as novelas infantis eram maravilhosas, assim. A gente lembra de tudo, né? Eu lembro até da musiquinha. O Diário de Daniela. A música da abertura. São escritos tantas coisas, as verdades, seus segredos. Olha isso, gente. Acabou. Eu não sei, era Muita saudade. Mas é por aí. Eu fui criança moldada nessas novelas Gente, infantis, eu assistia muito. Eu lembro, eu tenho memória de, sei lá, eu tinha 5, 6 anos, mas eu tenho memória de quando minha mãe comprou pra mim no Natal, numa lojas americanas aqui, o CD das Chiquititas em Festa, que foi todo sobre o Natal. Eu lembro da sensação de ficar com aquele CD no ônibus, agarrado, Era e muito dizendo, bom, ai, pô. que lindo que comprou. Eu lembro de uma pessoa, um adulto, olhando pra mim e rindo com a minha felicidade de ter aquele CD. Era muito bom. E eu tenho até hoje, inclusive. Eu gravava Chiquititas, o áudio de Chiquititas. Sabe aquelas fitas, aqueles gravadores só de fita? Uhum. Eu não sei tinha. porquê. Então, eu não sei porquê, mas eu gravava o áudio de Chiquititas toda noite. Nossa. Depois ficava Era ouvindo. fã mesmo, hein? Porque você queria escutar uma radionovela. Olha, e diga-se de passagem que Chiquititas foi celeiro de um monte de atores que a gente vê hoje. Bruno Gagliasso foi lá, Débora Falabella foi lá, Stephanie Brito, Kaique Brito, Fernanda Dias. Souza, Carla Dias, isso. Por favor, Carla Dias. Então, Gente, muita gente Inxalá, muito ouro. começou em Chiquititas. E assim, aí você vê esses remakes de hoje, eu sei que pesa a gente que é millennials, a gente fica meio apelando pra nostalgia, né? E a gente, obviamente, eu vejo as coisas de hoje e falo assim, muito melhor da minha época. Nossa, o Chefe Chico da minha época é muito melhor. A Bruxa da minha época é muito melhor. O Chefe Chico vai cozinhar e as chiquititas vão ajudar. O seu giló. Agora, pessoal, eu vi que o Wesley tem uma opinião polêmica sobre isso, né, Wesley? Tava só esperando, ele tava caladinho aqui, eu tava só ligado. Eu falei assim, ele tem uma bomba pra soltar. Mamilos. Não, é porque eu era uma criança alienadinha da Globo. Então, essas novelas eu não acompanhei. Primeiro que, né, eu nasci em 97, então eu não lembro de Chiquititas, né? Ai, que criança. Ei, Chiquititas é de 97. Você poderia ter assistido com 6 meses de idade. Sim, claro. Inclusive, vai lembrar de tudo. Né? Mas assim, aí... Começou em 95, eu acho. Memória é ótima. Pois é. Então, não, 95 foi Chiquititas da Argentina. O da gente veio em 97. Então, como criança alienada da Globo... novela da minha infância foi Beijo do Vampiro. Então, inclusive eu amo muito. Não, é muito bom, mas... Gente, eu não ouvi o Beijo do Vampiro. Nossa, não? Blue Moon... Nossa, Beijo do Vampiro. Eu fui proibida de ver. Até hoje eu amava parar assim Cláudia Raia. Era Cláudia Raia e Neila Torraca, né? Que eram os vampiros. Gente, eu já tinha um crush. Eu já tinha um crush no Kaique Brito naquela época, então... Vocês sabem que depois, esses anos por agora, esses últimos 2, 3 anos, Beijo do Vampiro virou um musical. Não, sério? Eu não sabia. E chegou a vir pra Natal, eu não fui. Mas não senti muita falta porque eu não assisti a novela. Eu lembro pouca coisa da novela, por isso que eu gosto.
Veio com a Cláudia Hanna, inclusive. Não sabia. Porque o povo fala muito mal, né, de Beijo do Vampiro. Porque na época não caiu no gosto do povo. Não era no tempo dos mutantes. O povo, uma Mas era pessoa. legal. Não. Pronto, era Mas, Wesley. se você pesquisar na internet, na época, a opinião do público sobre a novela não era uma opinião assim, uma novela muito boa. Não, principalmente por mexer muito com um realismo fantástico. Então, uma coisa que o povo não estava tão acostumado, eu acho, assim. Mas é isso que é legal. A mente assim, do brasileiro nunca tá preparada. É só que, impressionante. tipo, mas só que, tipo, eu fico pensando o seguinte, talvez seja porque era um pouco mais infantil, não sei. Porque não foi a primeira novela sobre vampiros, né? Teve Vamp antes. Sim. E Vamp é lembrada com muito prestígio, eu acho. Mas aí É que tá. verdade. Será que É Vamp verdade. realmente é boa? Ou os boomers que tem uma memória... Não sei se Vamp é não dos sei. boomers. Entendeu? não sei. Não, eu acho que Mas é Vamp, porque eu também eu acho acho que Vamp era boa sim, cara. Mas que também Eu não porque sei. acho que Vamp era um pouco mais adulto. O Beijo do Vampiro era mais também adolescentezinho tem mesmo, isso. né? Pode ser que seja isso. Aham. É porque a Globo tem uns padrões. E eu acho massa quando a Globo faz isso, de fugir do óbvio. Porque a gente percebe que a Globo tem uns padrões. Novela das 6 geralmente é novela de época. Geralmente é novela de época, né? Novela das 7 geralmente é a novela mais cômica. É aquela que é mais. Sim. Eles usam pra brincar mais, né? Na Novela Jaca, das- Bang Bang, Beijo do Vampiro. Pedro agradece Isso. falar de Bang Bang. Kubanacan, acho que era das 7 também. O Gaúba também, eu acho. Kubanacan, vamos ressaltar aqui Kubanacan. O Kubanacan foi uma das primeiras novelas de ficção científica da Globo. Tinha ficção Kubanacan? científica, eu nem lembrava. É ficção Tinha científica. um mistério. Parecia Lost. O assim, na minha Parrudo, cabeça. ele cai do céu no início da novela, Pelado. na água, e acham ele. Gente, eu lembro muito disso. Porque eu era. Será que eu já criança. posso revelar o final? Será que Não, será é spoiler. Mas, caminhando para o final da novela, eles exploram mais e mais essa ficção científica. Vou ressaltar aqui 12 Monkeys. Quem gostou, assista Kubanacan. Tchau. Pronto. Você vai ter que maratonar comigo, cara. Verdade. Foi muito bom o final, foi muito, muito bom. E novela das 9 são as novelas mais sérias, né? Com temas mais pesados, tudo mais adulto, etc. e tal. Dramas. E aí, a partir de. Antigamente eram chamadas novelas das 8, né? Né? E é porque de uns anos pra cá. Hoje em dia é novela Globo- das 10. Não, mas porque de uns anos pra cá a Globo encaixou mais uma faixa horária de novela, né? Que era a novela das 11, que foi quando botou Verdade Secreta. Hoje em e dia tudo não é mais. novela mais, né? É super É série. verdade. Hoje em dia se chama Super Série. Mas a proposta inicial era que fosse novela, né? Sim. Não, mas é porque a proposta era uma novela das 11 com temas mais, assim, explícitos, Adultos. né? Assim. Isso. Só que sempre foi mais curta do que as novelas dos outros É, uma horários. novela com poucos capítulos. Sempre Inclusive, foi a primeira novela das 11 foi O Astro, e ela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela nesse ano. O Astro foi na faixa das 11? Foi, agora, né, o remake. Foi. O remake, né? Eu não lembro. Sim. O remake, que foi da novela das 11. É. Ele ganhou o Emmy em Era o 2012. Rodrigo Duarte. Eu lembro que era tarde, mas eu não lembrava que era. Tá? Eu também, Não, eu o Profeta também. não. O Profeta não novela das... O Profeta foi o Rodrigo Profeta Lombardi, pós-Caminho das Índias, né? Que ele tava O Profeta foi da- Aí você o tá. Astro, O Astro foi com Não, gente, o Profeta. Astro. Mas é porque Ela- o Profeta tem o Thiago Fragoso. Mas Thiago e o Thiago Fragoso. Fragoso tá nas duas. É, isso aí. Ah, tá. Exatamente. Ah, É é? por isso que eu sempre Rafael. confundo. Tá. É o Rafael Cardoso de hoje, né? Exatamente. que tá em todas, Rafael né? Cardoso tá em todas. Literalmente, hoje em dia, acho que ele tá em todas as novelas. Ele tá em que quatro, passam. ele tá em Ele tá em quatro. todos os três. Ele tá... São Pois quatro, é. eu acho. Tá na da tarde também, né? Gente. Como eu incluí aqui os Emmys, vamos falar. O Emmy Internacional veio incluir apenas em 2008 a categoria de telenovelas. E o Brasil, claro, é campeão na indicação de telenovelas para o Emmy Internacional. Inclusive, de todas as indicações de 2008 até 2020, ela chegou a ganhar 7 vezes. Ela ganhou em 2009 com Caminho das Índias,
Ela ganhou em 2012 com o Astro. Ela ganhou em 2013 com Lado a Lado, que competiu com a Avenida Brasil. Ou seja, a Avenida Brasil não ganhou o Emmy. Quem ganhou foi Lado a Lado. Que absurdo! Em 2014 foi Joia Rara. Em 2015 quem ganhou foi Império, que tá reprisando aí na Globo. Em 2016 foi Verdades Secretas, que competiu também com outra novela da Globo, que foi A Regra do Jogo, que já foi uma novela também com um tom mais de série, que cada capítulo tinha um nome. E em 2020, agora a última que ganhou foi Órfãos da Terra, que foi a novela das 6. Eu quero muito ver. Eu lembro da chamada da Regra do Jogo, quando tava pra anunciar ela, ainda a estreia dela, e eu lembro que era bem interessante. Eu lembro de ter ficado em... Era um negócio de jogo de xadrez, se eu não me engano, não era alguma coisa do tipo. Era assim, era um jogo de xadrez. Eu ficava intrigado pra ver, mas como eu já não tinha mais paciência pra acompanhar a novela, aí eu deixei passar. E só para colocar aqui no ramo dos Emmy Internacionais de Telenovela, teve em 2019, quem ganhou foi uma novela colombiana, que o nome é La Reina del Flow. E quem quiser acompanhar, uma novela aí que não é brasileira e que ganhou o Emmy, tá na Netflix. Ô, Lhama, Oi. vou jogar pra tu agora. E sobre tu começou falando, né, sobre esse lance da polêmica do banco de séries. E aí, como é que esse lance agora, tipo, é banco de séries, não é banco de novelas? E aí? Era exatamente isso que eu ia falar. Começando com as polêmicas. Vamos lá. E aí? Algumas pessoas começaram a comentar nos comentários depois que... Comentar nos comentários, olha só. A pessoa tá ótima. Tá perfeito. Algumas pessoas comentaram nas nossas redes sociais e já tinham esses pensamentos assim ao longo dos anos, né? O que é isso? Colocar novela no banco de séries? Mas que coisa, nada a ver. Pipi, popopó. Como assim? Tananá. Vai virar banco de novela agora? O que é isso? Que absurdo. Não pode. Assim vocês perdem a credibilidade. A gente tem alguma credibilidade? Aproveitando. Exatamente. Que horror! Pelo menos o Alex tem. Peraí. Comentem. Sim. Comentem sobre isso, colegas. Primeiramente, eu quero dizer que, olha só, eu como uma pessoa que fez aquele vídeo, eu fiquei muito indignada. Foi uma ofensa pessoal, né, Leona? Ficou ofendida. Foi uma ofensa pessoal para o meu trabalho. Porque, olha só, eu passei alguns dias trabalhando naquele vídeo lá, toda, vai ser legal, vai ser muito legal, vamos lá, todo mundo segura esse anúncio. Perguntando, né, Lhama, e o vídeo? Não, e o vídeo. Ai, vai sair, vai dar bom. 5 horas tá pronto. 5 horas tá pronto. Chegou 5 horas, o negócio tava pronto? Tava, mas não tava no computador. Porque ela não disse o dia, gente. Ela disse só a hora. Ótimo, perfeita. Enfim, atrasou o anúncio, mas deu tudo certo. Aí vocês viram o vídeo. Um beijo pra tua mãe. Oi. Ela vai amar ouvir isso. Meu Deus. Piada interna. Ela vai amar ouvir isso no podcast. Quando sair. Tá bom. Continuando. Enfim, saiu o videozinho, entreguei o vídeo bonitinho lá. Pensei, nossa, as pessoas vão esse bebê saiu finalmente. Meu filho, primeiro vídeo que eu aí as pessoas massacrando. Que isso? Vira banco de novela? Aí eu falei, não, gente. Como assim? Não pode isso. Eu queria mandar sei lá, palavras ofensivas, né? Não, eu saí do teclado. Você representou a marca. Eu me afastei do teclado. Eu saí do teclado, fui beber uma água. Se acalmou, respira. Então, minha opinião sobre terem colocado, né, as novelas no banco de séries, que era algo que eu sempre quis, porque quem me conhece sabe que eu acompanho as novelas. Não vai forçar ninguém a assistir novelas. Pronto, acabou. Exatamente. Matou todos os argumentos.
Não é obrigado a marcar você a ver nada. É só não marcar. Não precisa ficar. Em segundo lugar, para quem faz projeto, não vai entrar nos projetos, até porque não tem nem para quê. É Podia, verdade. só pra largar de ser besta. O primeiro capítulo da novela. Vamos apreciar a cultura brasileira, gente. Terceiro, Aí já pensou, entra novelas turcas no projeto. Nossa. Pá. Abandonar. Não, mas maravilhosas, viu? Não, Tem não, uma então. na Netflix que se chama Curtsey. Mas vamos esclarecer aqui, né, o lance, pra quem tá em dúvida ainda. A Alex é o boss do banco de séries, né? Ele já tinha garantido que as séries não vão atrapalhar o top de ninguém. Muito provavelmente vai ter um top específico para as séries, para você não ficar com o negócio todo Para as novelas. desregulado lá, ficar todo desregulado lá no seu perfilzinho. Assim como já tem um para mini spin, tem um para série normal e vai ter um para as novelas também. Principalmente, o primeiro critério é se a novela tem disponível algum streaming brasileiro que você possa assistir. Então, por enquanto, eles têm colocado primeiro essas... Primeiramente, são só sim. novelas finalizadas e disponíveis em streams brasileiros. É exatamente isso. E sobre isso, eu tenho a dizer que só temos 2 novelas ao ar com capítulos inéditos. Nós Só tem Gênesis da Record e Salve-se Quem Puder da Globo, que tá tendo capítulos inéditos. Em breve só teremos Gênesis da Record. Bom, já aproveitando que falamos de Grey's Anatomy um momento aqui, né? Eu queria puxar aqui agora o gancho para esse tema, que são as séries novelescas, né? Nós temos aí séries que são baseadas, né? Que são baseadas em novelas, telenovelas, e séries que dão aquele feeling de novela também, né? O que vocês acham desse assunto aí? Eu acho que a CW This Is Us aí, uma novela do Manuel Carlos. Opa, Por favor. Mas vamos falar sobre polêmicas também, né? Revenge pedindo. Revenge maravilhosa. pedindo para ser citada aqui, pelo amor de Deus. Revenge foi baseado em Avenida Brasil. Sim. Não foi o contrário. Claro. A gente diz, né? A Na gente verdade. Mas o que Rafa falou, Dinastia também, é verdade. o Dynasty, que a Netflix está trazendo para o Brasil, né? As temporadas estão lá na Netflix. Tem uma polêmica grande que é a troca de atores nos personagens. Teve já umas 3 trocas lá de uma personagem que foi substituída por outros atores e a novela continua como se nada tivesse acontecendo. Literalmente, a novela. Exatamente. Vale a menção que já fizeram aqui, né? Grey's Anatomy, eu não assisto e eu amo falar mal mesmo não assistindo, porque o fantasy dói muito. Sim. Desculpa. Eric, Mas... eu jurava que você assistia Grey's Anatomy, porque é uma série que é muito a sua cara. Oxe, por quê? Xingou Eric. Gente, eu não entendi. Eu não deixava. Agora eu tô curioso. Não sei. Você assiste a novela da NBC, que é This Is Us. Aí eu achei que você assistia a novela da ABC também. Não assisto. A novela da ABC tem outra, né? Tem o A Million Little Things. Verdade. Assisto tanto This Is Us da ABC. Enfim, eu assisto This Is Us e assisto a Million Little Things. E gosto também das duas. É novela? Reconheço. Grey's Anatomy, ó. Não, só não vejo Grey's Anatomy. Pois eu só citei Grey's Anatomy aqui e eu também não vejo, não. Eu também piloto. Vamos fazer o seguinte. E vocês sabem, só pra trazer uma fofoca aqui, que eu sou desses, Edificação. vocês sabem que na época que passou Amor, Edificação, isso edifica a sua vida, vai edificar agora. E se não edificar, vai continuar edificando. Vocês sabiam que Amor à Vida, que foi a novela lá, que teve o Carneirinho, que teve o Félix, né? O vilão masculino que marcou muito. Vocês sabiam que nessa época a Globo chegou a entrar num processozinho que eu não sei o que acabou desenrolando, porque a novela se passava também em um hospital e copiou algumas coisas do que acontecia em Grey's Anatomy. Não sabia. Errado não tá, né? Gente! Então, o povo dos Estados Unidos ficou sabendo e parece que rolou um processinho que eu não sei pra onde foi. Como se Grey's Anatomy nunca tivesse copiado nada de novela, né? Pois é. Lembrei de uma coisa. Aí, tá vendo? E o plot de Malhação? Rapidinho, deixa eu voltar pra Malhação. Só isso aqui. E o plot de Malhação, na época de Juliana Didone e Guilherme Berenguer, que foi idêntico ao filme Um Amor pra Recordar, que eles iam pra represa e aí pulava
e ele caía, alguma coisa do tipo, e ela aí tem que Foi o da fazer... vagabanda. Então, falando no início, o plot idêntico do Amor para Recordar, idêntico. Aí tem que fazer serviço comunitário, e lá ele se aproxima dela. Exatamente. A mesma, foi idêntico. Eu só queria puxar isso adentro, porque eu me lembrei agora de copiar plots de produções... E só pra quem acha que Juliana de Doni morreu, ela não morreu, tá, gente? Foi pra Ela tem Record. Gênesis na Record. Eric, deixa eu te falar uma coisa sobre essa coisa do plot aí idêntico, né? Sim. Nada se cria, tudo se copia nessa vida. Ainda mais quando a gente fala verdade. de novela, né? Novela recicla muita história, assim, que fez sucesso. E Avenida Brasil mesmo foi mais ou menos na época de Revenge, né? A gente fala que Revenge que foi baseado em Avenida Brasil, mas na verdade... Mas o fato é que as duas beberam da mesma água, né? As duas Exatamente. beberam Foi ao contrário. do Conde de Monte Cristo. Tá, desculpa. Olha, mas eu lembro que eu tava vendo as duas e eu tava vendo uma similaridade bem assim. Mas é porque as Bem duas cópia. bebem da mesma água. Deixa eu fazer As o três. seguinte. Será? As três. As três, porque a gente pode colocar aí junto no balaio aí o outro lado do paraíso, né? Que é uma inspiração direta, né? Maravilhoso. Verdade. Eu não assisti essa. Deixa eu falar o seguinte, voltando para séries novelescas aqui. Porque todo mundo aqui deve ter algum mico de série que assiste que acha novela. Aí eu vou fazer o seguinte, para cada um citar aqui, pelo menos eu quero ver. Porque apontar a dos outros é fácil, mas eu quero reconhecer uma série que você assiste que você acha novelesca. Eu assisto Millionaire Thing, gente. Por que eu não assisto? Por que estamos usando novelesco como um termo pejorativo? As séries deveriam agradecer. As séries deveriam agradecer por estar sendo novelesca. Porque senão não faria sucesso no Brasil. Olha, você me pegou, de verdade. Mas enfim. Não temos guilty pleasures aqui, temos só pleasures. Assim como o Rafa, eu vou dizer também. Eu assisto This Is Us, eu sei que é novelesco, e assisto a Millionaire Things também. São duas que eu acho que hoje são as que eu acho mais novelescas, assim, sabe? Sim, também acho. E tem as Grey's Anatomy aí pra quem assiste, né? Nossa, essa é... Eu vejo os da Shonda. Eu vejo direto os da Shonda. Scandal. Todas da Shonda. Grey's Anatomy, Nossa, Bridgerton. Station, 19. Ai, gente, Bridgerton bebe do livro, né? Então. Shonda, Scandal, The Scandal, Private Practice também que assisti. Eu fiz maratona, né? De tudo. Aí, Gente, sabe... todas as da Shonda, se você for ver, são bem livro, novelescas. Bridgerton também é bem novelesca, né? Baseada no... Lembrei de uma da Netflix, eu acho que é com a menina do Diário de Bridget Jones, esqueci. Renée Zellweger, eu acho. Eu sei qual que é. Gente, eu esqueci o nome agora com também. Renée Zellweger. What If, eu acho. What If. Eu acho que é What If. What If. Pronto. What slash if. Quem gosta de novela, dê play nessa série, porque ela é o puro suco Não, da novela. A Marcela não vai gostar porque tem o ex da Melissa Benoist aí, Eu né? sei, eu lembrei disso, aquele... gente. Sim. Gente, né? eu gostei. Eu assisti o início de What If e não gostei. Só teve uma temporada, então não deve ter tido nem final. Ela tá na bolha ainda. Hã? Tá na bolha desde 2000 Tá na bolha ainda. A Netflix fingiu que esqueceu que existe e deixou lá. Finge. Descobriram a chegada do Blake e aí eles desistiram, sei lá. Eu nem sei se ele é relevante nessa série, mas desistiram. Ué, o que acontece com matar um personagem e continuar a série? Pois é. É só isso. Isso é complicado, né? Netflix é aquela coisa. Ou então pega e faz igual a Dynasty, gente. Troca o ator, finge que não aconteceu nada. Se Batwoman substituir. Se Batwoman substituir o Batwoman. Faz igual a... Cúmplice de um resgate. Cúmplice de um resgate, pois é. Finge. Cúmplice de resgate. Correr. Sim, tudo surgiu aí. Tudo começou aí. Sim. Conexão é a mesma coisa. A gente aqui forçando o plot, né? Mas tá maravilhoso isso. Nada a ver, foi. Olha... Eu lembro que eu tinha feito até uma listinha nos comentários de What If, dizendo assim, gente, como essa série é um novelão. Tem flashback, tem flash forward, tem macho padrão seminu, monólogo dramático, corrida na chuva, câmera lenta, e relâmpago, protagonista idealista. Eu fiz toda uma lista. Eu fiz retorno de atriz famosa como vilã,
casal gay interracial, adultério, segredo cabeludo entre os best friends forever. Tá ligado aquele segredo que é tipo, fulano Fez o mal sabe que eu checklist? faço isso. Fiz, tá nos comentários aqui. Você sabe que tem isso tudo em Dynasty, né? Ó. Tem isso tudo aí que você tá falando em Dynasty. Namorado que apoiador. Tô atrasado. Aí, namorado Dynasty. apoiador. Aí botei aqui, tem faz amor e não sexo. Gente sendo escrota como protagonista. Protagonista. E detalhe, isso tudo no piloto. Protagonista chega ao limite. Meu Gente! Deus! Gente, eu achava que era a série toda. Não. Paola Bracho, Miranda Presley, prédio como símbolo fálico. Gente, eu botei muita coisa. Vilã e feminista. Ato heróico do mocinho. Meu Deus. Justiceiro, problemas com violência, música eletrônica em jantar rico, closes fechados, tons de roxo pra comprovar vilania. Tem isso, eu lembro muito dessa cena. Gente, Eric fez um TCC sobre Pois é, eu ia falar, cara, fazer TCC é mais fácil. Olha, tá terminando. Enquadramentos inclinados, ataque de fúria, quebra de jarro, desencontro, Ai, lacaio clássico. que hidrolata vilã, briga entre casal ex-perfeito, Crow. mistério no ar, mocinho encontra a prova do mistério, lacaio não julga a vilã, Gente, montagem mostrando que tudo estava interligado, montagem ao som de música perigosa e, por último, imagens de chamas sobrepostas ao rosto da vilã em pose vilanesca. Pronto, terminei. E essa foi a review do piloto. E nós temos um Gente, todo mundo TCC, agora tá hein? curioso pra ver essa série. Não Eu vou adiantando, gente, não é boa. Não tô curioso. Review ao vivo aqui, gente. Não, o pior é essa cena final. A cena final é isso. É tipo, começa umas labaredas, um fogo assim, intercalando com a imagem do rosto de Renée Zellweger. Uma pose bem assim, Gritando, caramba. Kino! Não. Não, termina assim. Gente, Termina assim. Aí eu pensei, meu Deus do céu, muito. eu sei que eu vi o piloto, mas eu não lembro de nada. Agora eu entendi por quê. esqueça que Ignorou a você tá existência. na sua mente o que você viu. Vocês sabem que minha mente tem muito isso, né? A minha mente apaga algumas coisas de verdade. Aí quando eu vou assistir, eu relembro por que ela tinha apagado. Sim, exatamente. É essa Ai, Memória sensação. seletiva é tudo, gente. Pronto. Agora que isso. eu lembrei dessa série, eu acho que essa foi a série mais novelesca que eu assisti. Assim, pelo menos o piloto, né? Não assisti tudo, o piloto. Não é boa. Porém, eu sou de acordo com que não existe nada bom nem ruim. Existe o que você gosta e eu não, somente. Fala, Wesley, quais são as séries que tu acha novelesca? Então, que tu assiste? acho que a série mais novelesca que eu assisto atualmente tá sendo Why Women Kill, né? Mas ela tem esse tom novelesco de propósito, então é por isso que eu gosto muito da série, né? Why Women Kill, por favor. Aí a gente indica pra todo mundo, né? Sim, Ainda não boa. chegou no Brasil, porém Ela a primeira tem- temporada tá no Globoplay. Globoplay, me patrocina. Então, é isso. A segunda temporada tá pra chegar no Brasil e a gente espera que seja tão boa quanto a primeira. Então, ela tem um tom novelesco, assim. A gente não tá assistindo porque a gente não vê nada pirata. Imagina. Wesley. Imagina. Mas eu não tô vendo pirata mesmo, não. Beijos. Eu viajo pros Estados Unidos toda Wesley. semana. Eu sei que eu tô em dia, mas enfim. Como ninguém sabe. Mistério. Mistério da meia-noite, né? Mas tudo bem. Enfim, ela é que tem um tom novelesco escrachado, mas é proposital e é isso que diverte na série. Ah, é muito bom. Sim. É uma antologia, né? Enfim. Sim, E tu, cada Lhama? Cada temporada. Cada temporada é uma história. Isso. E tu, Lhama? Qual a série novelesca da tua grade? Se você não sabe o que é antologia, aguarde que teremos um episódio pra explicar esses termos. Easter Meu egg, Deus. né? Spoiler. Easter egg. Vai, Lhama. Então, para eu falar de alguma série, tem que ser ativa? Tem que ser Não, que eu tô não vendo nesse necessariamente. Pode ser momento? passiva. Pode, eu já é passiva. Ou versátil. Pode ser versátil, né? Por favor. Asexual também. Não, é porque eu, assim, Nós É somos porque- diversos. nesse momento eu não lembro de nenhuma série, assim, que venha na minha cabeça, nenhuma novela, aí, nenhuma Deu bronca. série novelesca. Deixa eu perguntar, Lhama, Mas eu você ainda tenho assiste The certeza. Flash? É Sim. verdade. Então, Novela de heróis. Eu ia chegar lá. Uma novela de heróis. Então, a Lhama assiste Mutantes versão americana.
Versão da Warner. Peraí, o que eu ia falar é que eu ia falar que qualquer uma das minhas séries de herói da CW poderia se encaixar nisso. Verdade. Mas com verdade. certeza. Supergirl também. Com certeza, eu acho que o The Flash se encaixa mais. Assim, eu tô com preguiça de ver o último episódio de Supergirl. Eu acho que The Flash mais, porque eu acho tá muito que dramalhão. o The Flash tá mais. Derrota a pessoa. Convence o vilão só com as palavras. É simples, sabe? Eu acho eu acho que os últimos 3 vilões foram vencidos só na conversa. Literalmente. No coach. Eu digo, não só na conversa. Eu vou defender a CW aqui. A CW está mostrando que tudo se resolve na conversa. Não batam nos seus filhos. Mas não é. Mas o vilão, né? Mas não é só isso, é vencer com o poder do amor. Verdade. Teve um episódio que foi literalmente isso. Eles venceram com o poder do amor, cara. Gente, vocês nunca assistiram entende o quanto dos seus isso é carinhosos? brega? Vocês nunca assistiram dos seus carinhosos. Você entende quanto isso é brega? Os ursinhos carinhosos, gente, eles estão se inspirando nisso. Eles Cada um tem o poder de um coração na barriga. Sei nem o que dizer. Ai, Meu gente, Deus. tá ótimo. A decadência, Eu né? Tipo, eu entendo que algumas coisas são resolvidas com conversa, com amor. Sim, Mas outras só na mas, porrada, isso cara, quer dizer. Exato. Aí a Exatamente. gente traz aqui Tem pra coisa Cobra que Kai. Exatamente. Tem Vocês coisa já que é assistiram Cobra Kai? na porradaria, sim. Não, só cobra sobe. Cobra Ah! Kai que é... Cadê? Opa! A Ana aí, hein, Érica? Cobra Kai, que é uma série baseada aí na trilogia, né? Quadrilogia, podemos dizer assim, de Karate Kid. Sim, sim. Em Cobra Kai, a gente vê claramente que se os dois personagens rivais se sentassem, isso acontece em alguns episódios da série, se sentassem e conversassem, acabava a série. Porque um ia se entender com o outro e acabou. Então, é sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo... Tá tudo bem, é assim mesmo. Que você pode manter os dois na série e continuar com o equilíbrio para manter a série falando. Tipo, teve momentos que os dois sentaram para conversar. Inclusive, isso acontece em Flash mais do que deveria. Né? Enquanto Muito usa mais do que de deveria. demais, né? Exatamente. Mas, assim, o Sam de porradaria poderia continuar na série para você... Sabe, as coisas não são só preto e branco, vida. Gente, isso me trouxe um assunto aqui que eu vou jogar pra vocês antes da gente encerrar. Lá vem, vai. O que vocês acham sobre finais de novelas onde os vilões são redimidos, né? Sofrem a tal redenção. Vocês preferem a redenção do vilão ou vocês preferem que ele continue mal porque ele é mal e acabou? Eu prefiro... Depende do vilão. Depende do vilão. Tipo, o Félix, por favor, mereceu a redenção. Mas a vilã de Alma Gêmea, que eu esqueci o nome, gente. Cristina. O final dela, pra mim, é perfeito. Ela e da mãe dela. Aquelas duas cobras mereciam aquilo. Aquela queima na casa? Exatamente. Acho que ela entra dentro do espelho, o espelho quebra. E aí... É o demônio. Não, o demônio sai do espelho, pega ela e leva ela pra dentro do espelho e ela grita, que não? Não. Esse é o Eu confesso que eu não lembro muito dos finais, não. Eu lembro de acho que é Nazaré que se joga do penhado, Nossa, da cachoeira, né? Eu lembro do pessoal do Big Brother assistindo o episódio final de Senhora do Destino. Eu lembro de Bia Falcão, que era a Fernanda Montenegro, que ela vai... Bia Falcão, pra mim é o cúmulo, pra mim é o melhor. A riqueza, né? Sim, foi maravilhoso. Eu adorei. Pobreza pega. Gente, esse coisa é ótimo! Acho que é de Diva Depressão que eles usam, não sei. O Diva Depressão usa o Eu Tô Rica e o Pobreza Pega. Das novelas que eu assisti, acho que a única vilã que eu me lembro de ter saído bem, assim, de certa forma, foi essa Bia Falcão, eu nem lembro qual era a novela, mas que ela foi pro exterior com... Era belíssima. Era belíssima, porque ela tinha um Michê, né? Era Cauã Raymond, parte da novela era Cauã Raymond. Ela foge com Cauã Raymond de helicóptero. Maravilhosa. E finge morte. Um carro explode e acham todo mundo que ela morreu. Não morreu. Eu só lembro dela se dando bem. Do resto eu só me lembro se dando mal mesmo. É porque era Fernanda Montenegro, né, gente? Fernanda Montenegro não pode se dar mal.
Exatamente, né? É patrimônio cultural e histórico do Brasil. Só se deu mal no Oscar. Apaga! Nossa. Guinness Paltrow. Eric, apaga sua fala. Roubada. Nós fomos roubados no Oscar. We got robbed. Ai, gente, tá ótimo. O Brasil só se lasca mesmo. Então, pra encerrar, quais são os vilões preferidos de vocês? O Rafa introduzindo assunto pra encerrar é muito Ai, bom, né? cara, Paola Brat. Nazaré é muito marcante. Eu fico muito entre Nazaré e Carminha, mas eu acho que Nazaré ainda é mais marcante também, pra mim. Eu vou de Carminha por motivos de eu lembrar mais da novela do que de Senhora do Destino. Então, fora que Carminha surtava igual todo brasileiro surta todo dia, então ela representa os Eu vou de brasileiros. Carminha porque eu acho que ela me representa muito quando ela pega. Acho que é perto da novela acabar, que ela pega uma carona com um caminhoneiro na rua. E ela sobe no caminhão e diz: toca pro inferno, motorista. Maravilhosa. Eu pegando no ônibus. Eu já usei isso com o Uber. O Uber olhou assim pra mim com muito medo. Ai, gente, mas peraí. Nazaré também é muito icônica. Ela sambando em cima da cama. Não, Nazaré é icônica. Ela se Sim, ela é fingindo de. icônica. Ela se A Anta fingindo de. nordestina, né? Ela no casamento da filha. Mas assim, ela sobreviveu pelos memes hoje em dia, né? Mas até porque na época que ela estreou, né, não tinha tanta repercussão. Pois é, não, assim. mas é porque eu tô falando, é igual eu falei, eu vou de Carminha porque eu lembro mais dela na novela. Enquanto que Nazaré eu lembro mais dela através dos memes que hoje em dia, entendeu? Entendi. Eu amo Nazaré, mas vou de Carminha porque ela me representa sobre o Toca pro Inferno e sobre ela gritando na rua: Inferno, inferno! Maravilhosa. Me representa também. E ela servindo com cara muito assim, arrependida a vadia. Ou a Nina, Rita, não sei. Pula, próximo. Na Barra Rita. Eu vou de Paula Brat, porque Nossa, eu cresci vendo a Usurpadora. Exatamente. Eu não posso falar. Eu acho que seria meio incorreto dizer que ela formou meu caráter. Eu acho que seria um pouco bastante. Olha, a partir do próximo podcast não tem mais eu acho que é um pouco tá? perigoso. Ela foi cancelada. Eu falar isso, porque assim, primeiro que eu não tenho irmã gêmea, já. Você acha, Segundo né? que eu não sou a gêmea malvada. Você não acha? sou malvada com pessoas. Não. O quê? Tá falando, Então você era Paulina tá falando da Brat? classe, né? Da classe, em relação Não. à classe, é isso? Não. Peraí, olha só. Veneno. Ao deboche. Eu também. É o Isso. deboche. O deboche, sim, com certeza. Ah, tá. Mas não a era, maldade, então, não. quando a matar pessoas. Pra elas É, não mas as falarem mais pessoas nada. não. A gente Nunca. finge. Não fiz isso. Então, Foi Paula A Brat que risada matou a também. cadeirante? Foi Paula Brat que matou a não, cadeirante. aí foi outra vilã Acho que é de maravilhosa. Rubi, eu acho, não? Eu acho Maria do Bairro. Não é de Rubi, foi de Maria do Bairro. Ah, sim. Ah, a Soraya é Soraya, muito Soraya linda. também merece menção aqui. Ela merece uma menção honrosa porque ela joga um cadeirante no chão, é preciso 5 pessoas. É uma cena típica da Universal, nada contra. É uma cena típica onde ela tá parecendo uma pessoa endemoniada. Eu aconselho todos aí no YouTube, colocar lá Soraya Achei que você ia Montenegro, que aconselhar vai todo mundo a ir pra igreja. Falta É. Marcela, né? É, eu acho. Eu falei Nazaré, gente. Você falou Nazaré. Nazaré. Foi lá no começo. Ah, Mas tá. repete. Ah. Não, eu gosto muito de Senhora do Destino, né? Eu via direto, tipo, todo dia. E era muito marcante, porque ela ficava jogando as pessoas pela escada. Eu amava, sei lá, achando muito engraçado. E Sim. convenhamos, eu vou puxar essa sardinha pra Nazaré. Convenhamos que a gente lembra muito mais de Nazaré na novela do que de Senhora do Carmo, certo? Já em. Sim. Ah, mas gente, Quem é a Senhora do Carmo? Não, mas já em Quem que é? Avenida Brasil, É, já em Nina. Avenida Brasil, Nina também teve a sua relevânciazinha assim, né? Ah, Assim, mas é porque é igual eu falei, né? Teve um momento que virou embate de duas vilãs da novela, né? A Nina chegou pra marcar ali também, porque ela não era a mocinha que deixou barato, né? Então a Nina foi atrás da mas vingança gente, dela. venhamos e convenhamos. Renata Sorrah, maior e melhor do que a Bolsominion. Falei mesmo, eu falo mesmo. Oh! Bolsominion
Da outra lá, que eu não vou Adriana nem citar o nome. Esteves? Não. Não, Ah, Suzana. tá. Sei. Suzana Vieira. Nem sabia que ela era bolsominion, gente. Tô desinformada. ela Suzana- defendeu aí, tá? Ixi. Pro governo, o protesto pro governo, ela Gente. tava no meio, enquanto nossa querida Agora vem. Nazaré Tedesco. Viu? Ó, Perdi essa foto. Rafael nem parece aquela mesma pessoa que no começo disse que sabia separar o ator do personagem, né? olha isso. Totalmente, assim, totalmente separado. Totalmente. Liar. Eu seria a pessoa daquela série lá que ia oferecer e dizer, você quer um açúcar com veneno? Tudo bem, tudo bem. Ah, gente, foi ótimo esse E é papo com sobre vocês isso, sobre gente. novelas. É sobre oferecer açúcar com veneno. Acho que foi o nosso Então, episódio mais gente, divertido vamos- até agora. E eu acho que o mais longo também. Muito Sim. bom. Boa, enorme, né? Já Ah, ouvi. não, muito bom. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Uma pena. Poxa. Que triste. Quem quer divulgar as redes sociais? Quem já sabe a cabeça? Eu não sei toda declarada, não, mas sei que a gente tá aí no Twitter, tá no Instagram e tá no Telegram. Segue a gente. Uhul! Joga banco de séries nas redes sociais e acha. E não Gente, deixa de vou- comentar também, dar nota pro episódio no banco É. de séries mesmo. Então, E compartilha com quem gosta de série o episódio, compartilha com quem gosta de novela. sim. Vamos fazer um junto e misturado aqui, um negócio bom. Um negócio que tem novela às vezes, um Sense8. Porque novela é série, série é novela, então. É isso aí. É isso. Adiós. Então, beijo, galera. Pobreza pega. Inxalá, muito ouro. Arevava.